Digamos que você seja um garoto e acaba sendo invocado para outro mundo como servo de uma estudante de magia. Continuemos então o anime Zero no Tsukaima. Depois de todos os feitos, Louise recebeu o título de Chevalier, e como recompensa para Saito, a princesa oferece a sua mão para beijá-la, mas ele acaba entendendo errado e a puxa para beijá-la de verdade, deixando Louise extremamente furiosa. Henrietta pede para que os dois morassem na cidade por algum tempo para que pudessem espionar a cidade, por haver boatos de que aristocratas estão oprimindo plebeus. Louise e Saito começam a procurar por um hotel, mas como não tinham dinheiro suficiente, Louise aposta seu dinheiro no cassino, mas acaba perdendo tudo. De repente, aparece um moço esquisito dizendo que é o dono de uma pousada e que emprestaria um quarto com a condição de que trabalhassem lá, e para quem conseguisse mais gorjetas na semana, iria ganhar um bônus e também um espartilho que dará quanto dinheiro quiser. E Louise acaba acreditando. Quando começa a entrar clientes, Louise se sente pressionada e acaba se estressando com um deles. Quando mais tarde, os dois vão dormir e Louise pensava se Saito não sentia nada ao vê-la como estava vestida, mas logo se assusta com alguns morcegos e envergonhada resolve dormir ao lado dele. E com mais um dia de trabalho, Louise ficava observando como as garotas trabalhavam e também Saito, que conversava a todo instante com Jéssica e arremessa uma garrafa nele. E assim que acorda, Jéssica o questionava sobre a mentira de ter dito que é irmão de Louise, além de perceber que ela é uma aristocrata e que Saito é o servo dela. Jéssica começa a tirar vantagem da inocência de Saito, mas Louise acaba pegando os dois no flagra e nocauteia Saito. Mas antes de sair, Jéssica a provoca por Louise não conseguir gorjetas e ela retruca dizendo que vai atingir a meta. Um moço chamado Turene entra no estabelecimento e faz todos que estavam lá saírem do local, pois é rígido com quem o desobedece. Louise vai servi-lo, mas Torine fica atrevido e a deixa irritada. Torine apronta seus guardas e Saito corre para protegê-la, mas estava sem Del. No entanto, Louise causa uma explosão e conta que é uma aristocrata, e isso faz com que Torine e seu grupo saiam do local após terem deixado o dinheiro suficiente que serviu como gorjeta para Louise atingir a meta. Na prisão, um rapaz misterioso liberta Arinoso, mas a chama de Matilda. Após voltarem para a escola, Louise e Saito se encontram com Frederica, que estava com saudades de Saito e diz que vai visitar a casa de Helene, e as duas vão. Louise se aproveitava novamente de Saito e ele volta a seguir ordens, mesmo a deixando irritada por ela ver sempre ele conversando com outras garotas. No caminho, algumas casas estavam submersas e Frederica nota o selo da família real de Galia, isso faz de Helene um membro deles. As duas chegam e o mordomo se apresenta como Pesserin e chama Helene pelo nome de Charlotte. Ela vai até sua mãe, mas acaba sendo insultada. Pesserin conta sobre o uso do nome falso que Helene usa, que foi mandado pelo rei atual, que também é tio dela, e durante uma luta de sucessão acabaram eliminando o pai de Helene e ela mesma, que também era um dos alvos em uma festa, onde lançaram um feitiço que intoxicou a água que quebrava a mente de quem bebesse, que acabou sendo a mãe de Helene, onde desde então vive com uma boneca que lhe foi dada de presente por Helene. E para não ficar pior, ela acabou sendo forçada a ir em missões quase que impossíveis, mas que felizmente obteve sucessos em todas para conseguir proteger a si mesma e a sua mãe, e como consequência pelos feitos, acabou sendo expulsa do país e foi até a escola Tristine. De noite, Saito banhava do lado de fora e Siesta o vê e resolve aproveitar para entrar junto com ele, e começam a conversar sobre como é o lugar de onde Saito veio. E no meio de um encontro, Git nota Louise se aproximando e vê Saito e Siesta juntos, e irritada vai até Margarita, que tinha colocado uma poção na bebida de Git, que é tomada por Louise. Quando de volta ao quarto, Louise começava a agir de forma dócil com Saito, e enquanto Helene dormia, Frederica pensava sobre mais uma missão perigosa que estava para ir com Helene. Margarita conta que Louise bebeu a poção do amor, que no caso era para ser Git, e os dois entram em um clima romântico, mas Saito evita segurar vela e descobre que provavelmente o efeito irá durar por um mês. De manhã, Louise estava agarrada em Saito e Siesta se aproxima dos dois, causando então ciúmes em excesso, já que as duas garotas o amam. Saito vai até Siesta e explica o que havia acontecido, mas ela não acredita, pois diz que poções de mudar os sentimentos são proibidas por lei. Saito volta para o quarto e se depara com a Louise, que estava esperando para fazerem coisas peculiares, mas Saito resolve fazê-la voltar ao normal e vai com Del até Margarita e pede uma forma para fazer Louise voltar ao normal o quanto antes, mas era impossível no momento, pois faltava alguns ingredientes, e então decidem ir no dia seguinte até o lago de Lagdorian, mas ao chegar próximo, notam que o local estava inundado e pelo visto era o espírito da água que estava nervoso. No fim da tarde, Margarita chama Robin. Ela avisa que caso o espírito se irrite quando aparecer, eles estarão com as vidas em perigo. Até que de repente ele aparece e Margarita se apresenta novamente para que o espírito se lembrasse dela. A espírito toma sua forma e diz se lembrar. Margarita então pede parte de seu corpo, mas a espírito se recusa. Mas Saito começa a exigir e fala que faria qualquer coisa e a espírito aceita. Ela fala que alguns humanos estão causando danos e por isso está aumentando o nível da água para conseguir lidar com eles, e pede a Saito para eliminá-los e ele aceita. De noite, eles ficavam de prontidão no lago enquanto pensavam sobre como são os inimigos, mas Louise interrompe por Saito estar falando com Margarita, mas logo notam algumas pessoas entoando um feitiço. Saito e Git se aproximam e Git solta uma magia que acaba sendo facilmente impedida. Saito chama por Del e corre em direção deles enquanto desviava das magias, mas também acaba atingido. Louise os impede de finalizá-lo e é revelado que são Frederica e Helene, que resolvem explicar a situação. Frederica diz que elas têm que derrotar a espírito da água, caso contrário a família de Helene teria problemas
problemas. Saito resolve perguntar para a espírito do porquê ela tá tão nervosa, e a espírito diz que os humanos roubaram um tesouro que ela protegia, e como ela só consegue viver na água, ela pretendia inundar o mundo todo para recuperá-lo. E o tesouro é o anel de Andvari, que é um anel que passou a eternidade com a espírito, além de ser um item mágico que cria uma vida falsa. Frederica pergunta quem o levou, e ela diz que foi alguém chamado Cromwell. Saito diz que irá ajudar, e a espírito entrega o ingrediente que estava precisando, e logo fala que Gandalfor manteve uma promessa a ela em um passado distante, por isso acredita em Saito. E como espíritos não morrem, Saito fala que cumprirá um dia sua promessa e a pede para reduzir o nível da água, e a espírito faz. Quando de volta, Louisa estava envergonhada e ao mesmo tempo furiosa depois de voltar ao normal, mas de repente Henrietta aparece pela janela, enquanto nas sombras Arenoso e seu grupo tramavam algo. Henrietta diz que decidiu se casar com Germania para que pudesse proteger o país de Tristane, mas antes de ir, ela pede para que Louise encontrasse uma carta que havia mandado para o príncipe Wales, do reino de Albion, pois caso descobrissem, a proposta de casamento poderia desaparecer. Louise aceita a missão, mas Git abre a porta e diz ter ouvido tudo e pede para que também participasse dessa missão, onde causa desespero em Louise e Saito. Um tempo depois, Siesta vai até Saito e se desculpa por não ter acreditado quando ele disse sobre a poção do amor, mas Saito estava pensando se na escola havia alguém com um grande conhecimento e história para descobrir mais sobre Gandalfor, e quem o explica é Dian, onde Gandalfor é o espírito lendário do mago que usa o elemento nada, que é o quinto elemento além de fogo, água, ar e terra, e a runa na mão de Saito é muito parecida com a que Gandalfor tinha, mas como atualmente não existe um mago do nada, não tem como provar que Saito seja o Gandalfor. Dian também estava trabalhando em uma duplicação usando o sangue de um dos dois dragões que apareceram há muito tempo. Louise estava preocupada pelo príncipe Wales e Henrietta serem primos, além de não conseguir realizar a missão por não conseguir usar magia direito, mas Saito a tranquiliza e fala que irá protegê-la caso algo venha a acontecer. De manhã, todos estavam reunidos para partir e Louise estava com um rubi de água, que Henrietta havia dado, e por causa disso, Verdande, que é o guardião de Git, tentava comê-lo, mas logo um rapaz montado em um grifo aparece e diz que será o guarda-costa deles, e se apresenta como Ards, mas também é um famoso mago Knight. O Ards pega Louise, a chamando de noiva, e todos seguem em direção a Albion. Eles chegam em uma cidade para que pudessem passar a noite, mas Saito não estava nem um pouco satisfeito por saber que Louise é noiva de Ards, e isso faz ficar zangado, e Del o questiona sobre Saito estar apaixonado por Louise. Enquanto jantavam, o Ards mostrava interesse por Saito e o pede por um duelo para o dia seguinte, e sem problemas Saito aceita. O Ards vai para o quarto com Louise e Saito fica separado com Git, que sai para conhecer mais uma garota. Saito pergunta a Del se ele sabia quem é Gandalfor, mas ele diz que mesmo há 6.000 anos, seu único chapa é o Gandalfor. Louise acaba se lembrando de um momento de sua infância junto com Ards, que a diz que ela tem um poder especial, que mais ninguém tem, mas ela nega e ele a pede para se casarem assim que a missão acabar. Saito então descobre que tem o poder de manipular qualquer item que foi feito para ser uma arma, e pensa se poderia derrotar o Ards utilizando Del. Já o Ards se aproxima de Louise com a intenção de beijá-la, mas ela diz o nome de Saito e o Ards resolve deixá-la sozinha. Já Git leva um fora e de longe eles estavam sendo observados. No dia seguinte, Saito e o Ards se encontram para duelar e logo começam, mas haviam várias brechas na defesa de Saito, até que acaba sendo atingido por magia. O Ards diz que com as habilidades atuais, ele não conseguiria derrotar nenhum mago de verdade, e muito menos proteger Louise, e isso faz ficar completamente abalado. Louise aparece e percebe que ele estava chorando, mas Saito disfarça dizendo que era apenas por não poder mais voltar para casa. Ela tenta ajudá-lo, mas Saito estava irritado por ter perdido, e logo Louise sai dizendo que irá se casar com o Ards. Git se aproxima de Saito para partirem, mas de repente aparece um golem que havia sido invocado por Arenoso. Já o Ards diz a Louise que Saito e Git vão voltar para casa e partem para completar a missão sozinhos. Arenoso ataca os garotos, mas Saito a impede e Git a cerca com vários golems, só que todos acabam sendo destruídos. Um ataque mágico atinge o golem e era Frederica e Helene que aparecem no local. Arenoso se irrita e alguns moradores se aproximavam, mas ela foge e o navio começa a zarpar. Saito então descobre a mentira que o Ards tinha criado e também que Albion é uma ilha flutuante, e como as duas luas estavam se sobrepondo, Albion estava mais próximo do continente. E no navio, Louise resolve aceitar o pedido de Ards e faz um brinde à sua futura esposa. Ards a pergunta onde que estava o príncipe Wales, mas ela havia prometido que não contaria a ninguém, por fazer parte da missão. Já Saito e Git começavam a pensar que o Ards estava conspirando junto de Arenoso, quando de manhã, Ards e Louise chegam à procura do príncipe, mas são parados pelos guardas. Louise então revela o anel que Henrietta havia entregado e o guarda à sua frente era o próprio Wales. Os dois trocam as cartas e Wales conta que a organização por trás dessa guerra se chama Reconquista e os aristocratas estão sendo manipulados por ela, e pede para Louise dizer a Henrietta que protegerá seu país mesmo que custe sua vida. Ards vai até Louise e queria que se casassem em Albion, tendo como testemunha o príncipe, mas Louise recusa. No entanto, ele revela que faz parte da Reconquista e ao tentar fugir, ela é pega em um feitiço de hipnose, e com isso foi dado início ao casamento. Ards aceita se casar com Louise, mas ela lutava para tentar voltar ao controle, até que Saito aparece e o feitiço acaba sendo quebrado, e ele havia encontrado o local graças a Verdande, que já tinha cheirado o anel que Louise estava usando. Ards então afasta Louise e acerta Wales de forma fatal, mas antes de ir de base, ele a entrega seu anel. Ards faz um corte e afasta todos,
todos, mas Saito estava irritado por ele ter brincado com Louise e seu selo começa a brilhar intensamente, até que Del muda sua forma e ele rapidamente absorve a magia que o Hades havia lançado. Saito parte para atacar e corta novamente a magia, mas o Hades fala que completou 2 dos 3 objetivos, que era derrotar o Ares, pegar a carta e por último era fazer Louise desaparecer, e logo deixa o local em chamas e vai embora. Mas antes que o pior acontecesse, eles são salvos por Helene e assim que percebem, Louise estava sendo beijada por Saito. Depois de um tempo, ela informa o acontecido para a princesa e volta para a academia, onde se encontra com Dian, que tinha descoberto aonde que o lendário dragão estava escondido. Louise então relata também ao diretor o que aconteceu e o pergunta o que é um descendente do nada, mas é um elemento perdido que nos tempos atuais não passa de uma lenda. Louise começa a questionar sobre Saito, seu lendário espírito guardião, mas logo lembra do beijo que ele a deu, até que algo peculiar quebra o clima e deixa Louise completamente irritada. Siesta vê Saito e vai até ele, que a pergunta sobre o bisavô dela ter vindo de outro mundo e cita sobre 2 dragões, onde um desapareceu no eclipse lunar e o outro era o que o bisavô estava montado ao ter caído, além de o dragão estar sendo mantido como herança. E isso faz Saito lembrar da conversa com Dian e pede para Siesta levá-lo ao vilarejo dela, e Louise acaba vendo os dois saindo juntos. Os dois chegam e Siesta mostra onde estava o dragão, mas eles não eram os únicos lá. Frederica, Helene e Git também aparecem, pois tinham ouvido toda a história. Eles vão até a caverna e começam a adrentá-la, mas Helene sente mais alguém além deles. Saito se posiciona após serem atacados, mas logo notam que era Dian, e Louise também estava junto dele. Todos começam a andar pelo território até que encontram um local escondido. No entanto, Saito vê escritas japonesas sobre um tenente da marinha chamado Takeo Sasaki, e para mais surpresas, Saito nota que a plumagem do dragão é o Zero, que também é um avião. Saito fala que assim que viu Siesta pela primeira vez, notou que a aparência dela é de uma japonesa, por isso o bisavô dela era do mesmo mundo que Saito. Dian fala que é possível Saito voltar para seu mundo voando com a plumagem em algum eclipse solar, e saber disso deixa Louise sem reação. Henrietta informa para a rainha sobre o que havia acontecido e logo são avisados sobre uma emergência, e na academia estava a plumagem e Saito descobria facilmente como usá-lo, mas ao vê-lo, Louise ficava entristecida por pensar que Saito vai embora. Git aparece informando que Albion mudou o nome para Reconquista e que declarou guerra contra Tristine, e isso acontecerá em 3 dias, que é o dia do eclipse solar. E ao saber disso, Saito conta para Louise que irá voar nesse dia para voltar ao seu mundo. Louise disfarça fingindo estar bem, mas na verdade ela não queria que ele fosse. E enquanto isso, todos se preparavam para a guerra, com o exército sendo liderado por Henrietta. Ao acordar de manhã, Saito vê uma carta deixada por Louise dizendo que ele estava livre, e o sumiço dela foi por querer se juntar ao exército de Henrietta, pois o inimigo já estava se aproximando. De manhã, Dian deixa a gasolina com Saito e conta que o inimigo estava indo até o vilarejo de Siesta. Saito então se apronta e começa a pilotar a plumagem, e com a ajuda de Helene ele voa. Já no local da batalha, os magos se enfrentavam enquanto o navio voador das forças inimigas bombardeava todos no solo, e os moradores do local buscavam um lugar seguro. De repente, Saito aparece e começa a disparar contra as tropas inimigas, mas Arenoso e o Hades o veem e começam a agir e atacam novamente. Arenoso avista Frederica e Helene e parte para enfrentá-las, mas Git combina sua magia com Frederica e incendeiam o golem. Já Saito estava sofrendo danos na plumagem, mas também acaba sendo protegido. Louise pula freneticamente e ele a pega, contando já com o eclipse quase formado. O Hades ainda não havia desistido e segue novamente para finalizar Saito, mas ele fala que não irá desistir por ser o guardião da Zero, e logo seu selo brilha, e Louise inconsciente faz a ligação com as magias do nada, e rapidamente libera uma enorme quantidade de magia contra todos os inimigos. Saito então fica sem controles da plumagem, mas consegue aterrissar logo após finalizar o eclipse. Frederica e Helene ficam impressionadas pelo que Louise havia feito, mas são pegas pelo moço que carregava o anel roubado da Espírito da Água, só que com apenas um bonk feito por Git, ele cai. Louise acorda e mesmo irritada com Saito, ela o beija, e fala que foi apenas para renovar o contrato. E com isso finalizamos a primeira temporada do anime Zero no Tsukaima. Comenta aí caso queira parte 3 com a segunda temporada e não esquece do like. É isso e até a próxima. Tchau!